Oi gente, tudo bem com vocês? Sou a Minha Mai e sejam bem-vindos a TV Mai em Ação. Sim, vocês estão no canal certo, só eu alisei o cabelo, tá bom, gente? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre as primeiras expressões sobre a série Cidade de Deus, A Luta Não Para. Há poucos anos, eu saí da favela, mas a favela não saiu de mim. Calma, gente, calma. Tem pressa. Mas antes de começar, por favor, deixa o seu gostei e se inscreve neste canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? Olha lá pro vídeo. Série, né, no caso, conta a história do primeiro filme, Cidade de Deus, lançado no ano de 2002. No caso, essa série vai continuar a história do Cidade de Buscapé, essas aventuras dele, né, no caso. Então, a série praticamente é uma continuação do filme. Como que eu tinha dito, tem alguns personagens novos também, né, no caso, personagens voltaram nessa série. Então vamos começar falando sobre o próprio Buscapé. Gente, eu te falar, eu assisti o filme recentemente. Para ter uma noção, quando o Lan começou a fazer publicidade sobre essa nova série, eu nunca tinha assistido o filme. Eu só comecei a assistir o filme por causa dessa série. É uma série brasileira que relata muito essa comunidade da favela, fala muito desses assuntos de favela e também traficantes e muita violência. Eu quis trazer esse vídeo aqui para mostrar essa realidade, o que realmente acontece hoje em dia, né? Porque, sinceramente, o Rio de Janeiro relata muito bem disso. A favela existe até hoje. Então, a favela Cidade de Deus, né? Que tem uma favela chamada Cidade de Deus. Então, eu queria trazer esse vídeo falando sobre essa série, sobre o filme também, porque eu não cresci assistindo ao filme para ter uma noção. Então, eu queria falar sobre essa série aqui com vocês. Quem, no caso, cresceu assistindo o filme, comente aí sobre a sua relação com o filme, o que vocês acharam desse filme da época. É completamente diferente de eu ter assistido esse filme hoje em dia. Então, sim, tá, gente? Então, vamos falar do filme em si, sobre as minhas primeiras impressões sobre essa série. Vou falar diretamente sobre o próprio Buscapé, né, no caso. Primeiramente, o Buscapé tá grande, é um adulto, ele é um fotógrafo profissional. Então a gente acompanha ele nessa nova trajetória sobre a vida dele, né, no caso. Então eu gostei muito dessa relação dele, né. Detalhe, esqueci. Esse vídeo tem spoiler, tá, gente? Pra quem não assistiu a estreia do primeiro episódio do canal da HBO, aguarde que eu vou fazer um review lá pra frente, tá, gente? Quando lançar todos os episódios, eu vou falar o que eu achei da série toda, tá, gente? E outra, são 6 episódios no total. Então, todo domingo no canal da HBO vai, né, no caso, passar um episódio por semana. Então, a gente vai ter 6 semanas assistindo essa série. Voltando, falando sobre o próprio Buscapé, o Wilson, né, no caso. A série, né, no caso, relata muito a vida dele, né. Pra quem assistiu o filme sabe o que eu estou falando. A coisa que eu gostei muito nesses primeiros episódios, ele pensa no personagem. Mesmo sem fazer há muito tempo esse personagem, eu gostei muito disso. E outra coisa, então eu gostei muito dessa nova trajetória dele, né, no caso. Ele continua sendo ele mesmo, continuar, né, no caso, trabalhando com o que realmente ele quer, né, no caso, que é ser fotógrafo. Mas nessa série, né, no caso, ele quer sair do ramo de fotografia, né, porque após aquela foto da morte do Kant, né, eu esqueci o nome dele, ele só tira esse tipo de fotos,
fotos de morte, sobre tráfico, essas coisas. Então ele quer sair desse ramo, ele quer ir fotos mais pro lado esportivo. Então essa vai ser um novo enredo do personagem. A gente vai continuar acompanhando sobre essa trajetória dele, migrando para outro estilo de fotografia. Então a gente vai acompanhar essa nova trajetória dele, que é a profissão, né, no caso, fotografia. Ela tem 15 anos hoje em dia, né, no caso, então ele não teve filho logo em seguida, no final do filme, então demorou alguns 5 anos para ter um filho. Então não é daquela personagem, né, no caso, do final do filme, que ele praticamente perdeu a virgindade com ela, não é com ela, com certeza. Então, praticamente, ele se viu com outras pessoas. E eu acredito que, como que a filha dele, né, no caso, se chama Rebecca, né, que é o apelido Becca, ela, no parto da mãe dela, com certeza a mãe dela faleceu na hora do parto. E o bebê, né, no caso, nasceu bem e tudo mais. Então, ela foi criada pela avó. Então, essa é a minha teoria sobre essa série. Então eu acredito que seja que realmente aconteceu na vida de Buscapé. Ele ficou viúvo muito cedo, com certeza ele teve que criar sua filha sozinho, entre aspas, porque ele tem a sua mãe. Então a sua mãe ajudou a criar a neta, né? Ele, né, no caso, não tem uma boa relação com a filha, né? Ele não aceita que a filha entra nessa vida de música, principalmente ela quer ser funkeira, né? Então ele não aceita esse lado da filha. Então a gente vai ver esse drama entre pai e filha nos próximos episódios. A Berenice, né, no caso, a gente vê ela voltando a morar na favela, porque ela teve saudades da favela. Ela praticamente não conseguiu ver muito longe da favela, então ela voltou nessa série morando na favela junto com a filha dela e tudo mais. Então a gente vê ela nessa série muito mais, principalmente a relação dela entre a escola de samba. Então a gente vai ver muito samba nessa favela. Então a gente vai acompanhar esse lado da Berenice com os seus dramas pessoais também, com certeza vai ter. Então essa é as minhas primeiras impressões sobre ela. É hora de baixar a arma. A gente tem um novo personagem que é o Curio. Ele é interpretado pelo Marcos Palmeira. Sim, Marcos Palmeiras está na série. Principalmente ele não para de trabalhar. A gente viu aqui, ele fez Pantanal, agora é Renascer e agora ele tá fazendo Cidade de Deus. Nessa série, fazendo um personagem novo. Ele que é o chefia de lá, né, no caso da favela, que tá cuidando da favela, né, no caso. Então ele que é o chefão da própria Cidade de Deus. Além disso, ele é como se fosse o pai do próprio Maroc. Quem lembra do Maroc, lá no finalzinho do filme, foi ele que matou o... É tá mesmo? Maluco, quem mulher? Disse, meu irmão? Esse é pelo nosso amigo, filha da puta! Tem um senhor e tem um outro traficante, que os dois acabam brigando. Eu esqueci o nome dele. E as outras crianças, né, no caso, mataram ele. Então o Maroc, ele ficou muito tempo na prisão, que é o próprio Thiago Martins. Ele cresceu, então praticamente ele sai da prisão, ele cumpre a sua pena e ele quer voltar para a favela e cuidar da favela como que era antigamente. Sinceramente, ele, né, no caso, ele não é o único que quer voltar a dominar a favela. A advogada dele, né, no caso, que é a Jerusa, interpretada pela Andréa Horta, ela quer ajudar ele a voltar a comandar a favela Cidade de Deus. Então esse é o drama da série. Ele quer praticamente restaurar
tudo que ele perdeu por causa da prisão, né, no caso. Então ele quer tirar o comando do Cuió. Ele quer tirar o comando dele para ele liderar a favela. Então esse é o drama da série. Sinceramente, eu acho que a gente vai ver tudo a mesma coisa que a gente viu no filme, e o próprio Buscapé que vai narrar toda essa história. Vamos ver, né? Porque, sinceramente, eu acho que a gente vai ver a mesma coisa que aconteceu no filme, a gente vai ver repetidamente nessa série. Me digam vocês estão curiosos para os novos episódios? Comente aí. Eu acho, não tô criando expectativas sobre essa série. Depois desse final, né, no caso, a Jerusa acaba tirando uma pessoa, né, no caso. Então, praticamente a gente vai reviver tudo de novo que aconteceu no filme. Mas é como se fosse a Segunda Guerra Mundial, né? Vai ser esse nível. Mas é isso. Se vocês, né, no caso, gostaram dessa review sobre o primeiro episódio da série Cidade de Deus, a luta não para, comente aí, tá, gente? Então é isso. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o seu gostei e se inscreve nesse canal para não perder nenhum conteúdo, tá bom, gente? Então, um beijo e um abraço. Tchau!